Antes da cidade, houve ruína. Antes do nome, houve resistência. Deste chão ferido nasceu União dos Palmares, uma terra moldada pela fé e pelo trabalho. Esta é a história da cidade que surgiu das cinzas. Nas terras quentes do Vale do Mundaú, a própria geografia ergueu uma fortaleza natural, um santuário que o tempo jamais conseguiu apagar. Onde o rio Mundaú serpenteia e a mata se fecha, nasceu, há mais de 4 séculos, o maior desafio já imposto ao Império Colonial nas Américas. Homens e mulheres negros, arrancados de sua terra e submetidos à escravidão, decidiram romper as correntes dos engenhos. Fugiram não por desespero, mas por escolha. Corriam em direção a um sonho simples e radical: viver como donos de si mesmos. A abundância de palmeiras deu nome ao lugar: Palmares. Não era um esconderijo. Era o nascimento de uma nova nação. Ali se reuniram africanos de várias origens, negros nascidos nesta terra, indígenas aliados e até brancos pobres que romperam com o sistema colonial. Um mundo novo, erguido à margem da ordem escravista. Enquanto o litoral afundava na escravidão, a serra conhecia a fartura. Milho, mandioca, feijão, banana, cana. Uma economia própria, organizada, capaz de sustentar milhares de pessoas. Ali, o trabalho não era castigo, era sobrevivência e dignidade. 27 mil quilômetros quadrados. Uma civilização pulsante, capaz de rivalizar em extensão e força com capitanias inteiras. Tudo começou com a realeza. Aqualtune, filha de reis do Congo, matriarca da liberdade em solo brasileiro, a semente da resistência. Ao seu lado, a Cutirene, mulheres que não apenas geravam a vida, mas sustentavam Palmares com sabedoria, memória ancestral e autoridade espiritual. Ganga Zumba, o grande senhor. Foi ele quem estruturou Palmares, firmou alianças e provou que o quilombo tinha leis, ritos, hierarquia e honra. Sob sua liderança, Palmares deixou de ser refúgio e tornou-se confederação. Andalakitushi guardava as fronteiras. Cada trilha, cada riacho, cada desnível da mata era conhecido. A floresta não era inimiga, era a maior aliada. Dandara era a força que recusava acordos pela metade. Para ela, liberdade não se negociava em parcelas. E então, Zumbi, o general. Nascido livre, criado para lutar, jurou jamais servir a homem nenhum. No coração de tudo, a capital, o Mocambo do Macaco, uma cidadela fortificada no topo da Serra da Barriga. Centro político, militar e simbólico de Palmares. Ao redor de Macaco, uma rede viva de povoados, Subupira, Amaro, Ozenga e tantos outros, garantia defesa, produção e circulação. Palmares respirava como um organismo inteiro. Para a coroa portuguesa, Palmares era uma afronta, um corpo estranho que precisava ser extirpado para manter de pé a ordem escravista. Expedição após expedição fracassava. A mata engolia os soldados. A serra parecia proteger seus filhos. Em 1678, cansado de guerra, Ganga Zumba aceitou a proposta de paz vinda de Recife. Liberdade para os nascidos em Palmares, em troca da devolução dos novos fugitivos e da mudança para o Vale do Cucaú. Zumbi recusou. Para ele, o acordo era uma armadilha, uma traição aos irmãos que ainda apodreciam nas senzalas.
Rompeu com o tio. Paz branca não servia ao povo preto. A história cobrou seu preço. Isolado no Cucaú, Ganga Zumba foi traído e morreu, possivelmente envenenado. Com sua morte, Zumbi assumiu o comando absoluto. Agora, só havia dois caminhos: vencer ou morrer. Para a coroa portuguesa, a ascensão de Zumbi marcou o fim da diplomacia. Palmares precisava ser destruído. Foi então que chamaram o diabo para o trabalho sujo. Domingos Jorge Velho, bandeirante paulista, caçador de indígenas e negros. O contrato foi selado com sangue e ambição. Terras e glória, em troca da cabeça de Zumbi e do fim do sonho. Fevereiro de 1694. O cerco final estava montado. Na madrugada do dia 6, o inferno desceu sobre a serra. Canhões contra madeira, artilharia pesada contra casas, roças e paliçadas. A fortaleza tremia, mas não se rendia. Lutaram por dias. Cada metro de terra foi defendido com a própria vida. O grito de liberdade ecoava mais alto que os tiros. Mas a força bruta venceu. As defesas caíram. O massacre manchou de vermelho o solo sagrado. Ferido, Zumbi escapou pela mata. Levou consigo a lenda, mas deixou para trás o lar em chamas. O fogo consumiu tudo. A madeira estalava, transformando quase um século de história em cinzas. A coroa acreditou ter vencido. Esqueceu apenas de uma coisa: o fogo que queima a madeira também aduba a terra onde o futuro nasce. Quando o Mocambo do Macaco queimou em 1694, não foi apenas madeira e palha que se perdeu. Foi quase um século de resistência indo ao chão. As cinzas se espalharam pelos vales do Mundaú. O fogo destruiu tudo, mas o significado daquele solo, esse não se entregou. A Serra da Barriga permanecia lá, imponente. Uma fortaleza natural que, mesmo em silêncio, gritava a memória de quem ali viveu. A mata, porém, ainda era perigosa. Grupos de caçadores vasculhavam a região, buscando os quilombolas que conseguiram fugir do massacre. Para a coroa, a solução era velha conhecida: dividir para controlar. As terras de Zumbi viraram troféus para quem ajudou a derrubá-lo. Onde antes havia liberdade, instalaram a engrenagem da posse. O objetivo era ocupar a qualquer custo para impedir que Palmares renascesse. Domingos Jorge Velho, o destruidor de Palmares, exigiu seu quinhão. Ele queria terras, prestígio e a glória eterna da vitória. Outro que também ganhou sesmarias foi seu filho, Alexandre Jorge da Cruz, em 1718. As terras ficavam do lado direito do Mundaú, onde fica a Serra da Barriga. Mas a história mudaria na outra margem. A região era fértil, estratégica e cobiçada. Em 1755, surge uma figura decisiva: Simão de Vasconcelos. Ele recebe a sesmaria na margem esquerda, onde hoje pulsa a cidade. Simão não era apenas um dono de terras, era o chefe da companhia que vigiava a região, garantindo que nenhum novo quilombo ousasse surgir. Terras planas, água abundante
Ali nasceu o primeiro núcleo estável. Para muitos, foi aqui que a povoação realmente começou. E tudo isso graças ao rio Mundaú. Mais que água, ele era a estrada, o alimento e a vida que corria nas veias daquela terra. Em 1764, com a criação da vila de Atalaia, todo esse território caiu sob sua jurisdição. A coroa queria ordem onde antes reinava a rebeldia. Mas o grande marco viria décadas depois. Em 3 de abril de 1810, um gesto de fé mudaria o destino do lugar. João Camelo de Amorim e Francisca Correia doaram terras para o patrimônio de Santa Maria Madalena. Onde se ergue uma capela, nasce um povo. A capela era modesta, mas ela se tornou o centro gravitacional de toda aquela gente. Em volta da fé, surgiram casas, vendas e até uma pequena feira. O lugar adotou o nome que a história tentou apagar: Macaco. Tentaram chamar de Santa Maria Madalena para esquecer Palmares. Mas o povo não esquece, e o nome Macaco permanecia. Dizem que a devoção a Santa Maria Madalena veio de longe, trazida por Domingos de Pino, um colono português que plantou ali a semente espiritual. Para muitos, ele foi o fundador da alma da comunidade. A fé serviu como a argamassa que uniu aquelas pessoas dispersas. A religião era o refúgio. Num lugar marcado pela guerra e pela escravidão, o altar era o único lugar onde a esperança não morria. Por volta de 1814, documentos já diziam: Macaco era o povoado mais populoso da região, mas também o mais caótico. Longe da lei de Atalaia, sem juízo ou guarda, o conflito era constante. Crescer sem estrutura tem seu preço. A necessidade de emancipação deixou de ser um luxo. Virou urgência de sobrevivência. Macaco precisava governar a si mesmo. Macaco, que cresceu entre cinzas e fé, virou uma terra sem lei e sem ordem. A emancipação deixou de ser desejo, virou necessidade. O povoado de Macaco crescia sem ordem, e a violência avançava. Depender da justiça distante de Atalaia tornava a vida cada vez mais insustentável. O império vacilava. Sem Dom Pedro I, que havia abdicado do trono em favor de seu filho, Dom Pedro II, a regência lutava para manter o controle do país. Nesse vazio de autoridade, a elite local percebeu o óbvio. A emancipação do povoado tornara-se uma necessidade política urgente. Como vimos anteriormente, a semente da emancipação havia sido plantada em 1810, com a doação de terras ao patrimônio de Santa Maria Madalena. A construção da capela deu um coração ao lugar, e na feira o povo já murmurava: Macaco era grande demais para continuar sendo povoado. Merecia servi-la. As petições seguiram até a capital, alcançando a mesa do presidente do Conselho Geral da província de Alagoas. Além de Macaco, a vizinha Laje do Canhoto também reivindicava a elevação de seu povoado à vila. Em Macaco, o argumento era sólido. Já havia uma capela, um pelourinho, casas em torno da praça e um número crescente de moradores livres e pequenos lavradores. O território doado a Santa Maria Madalena era extenso o suficiente para abrigar uma futura sede administrativa e estava pronto para governar a si mesmo.
Em janeiro de 1831, o Conselho propôs oficialmente a criação de novas vilas desmembradas de Atalaia. Após longas discussões, a proposta foi aprovada. Macaco se tornaria vila. Em 13 de outubro de 1831, a caneta da regência assinou o decreto. A vila nascia oficialmente no papel. Foi batizada de Imperatriz, em homenagem à Imperatriz Amélia, esposa de Dom Pedro I, trazendo assim o peso simbólico da realeza para o meio da mata alagoana. Era um nome de progresso para uma realidade ainda rústica. Apesar da conquista legal, a transformação prática não ocorreu de imediato. Apenas 2 anos depois, em 1833, a vila foi instalada em cerimônia oficial. Nesse mesmo ano, Imperatriz já possuía um aparelho administrativo modesto, mas organizado. Contava com uma Câmara de Vereadores, juiz municipal e controle de registros públicos. A economia local girava em torno da pecuária e do cultivo de milho, feijão, algodão e banana, com pequenos engenhos de cana e um comércio discreto. Mas, apesar de politicamente livre, a alma da vila ainda estava acorrentada. Do ponto de vista eclesiástico, Imperatriz permanecia submissa à paróquia de Atalaia. Batizados, casamentos e enterros exigiam jornadas exaustivas. Na época das chuvas, os caminhos de barro se tornavam intransitáveis. Famílias inteiras viam crianças morrerem sem batismo porque o padre estava longe demais. A resposta às preces veio em 1835. A província aprovou a criação da freguesia local, separando-a definitivamente de Atalaia. Nascia a paróquia de Santa Maria Madalena da Vila da Imperatriz. O primeiro pároco, José Joaquim da Costa, assumiu interinamente, mas sua permanência foi breve. Em seguida, outro padre assumiu provisoriamente, até a chegada do titular em 1836. Padre Sarmento não trazia apenas um homem. Trazia a presença oficial e permanente da Igreja, com autoridade para organizar, firmar e conduzir a vida religiosa do lugar. Ele era o vigário colado, um título que lhe garantia posse estável e plenos direitos sobre a freguesia. A devoção à Madalena tornou-se a argamassa que unia aquela comunidade nascida entre resistência e oração. A festa da padroeira virou o coração da vila, atraindo romeiros que desciam das serras e das matas. Mais que fé, a festa era vida social e transformava a vila num espetáculo de cores e encontros. As chuvas de julho, período em que a Igreja Católica celebra Santa Maria Madalena, isolavam a comunidade. A lama do inverno tornava quase impossível o acesso à capela, impedindo o povo de participar da festa. Com sabedoria, a celebração foi transferida para o início do ano, culminando em 2 de fevereiro, quando o sol do verão permitia que a devoção caminhasse livre, forte e reunida. Porém, nessa época, a antiga capelinha de taipa já não comportava o tamanho daquela fé. Padre Sarmento, que antes fora deputado provincial, usou sua influência. Em reuniões tensas com o conselho, argumentava que a paróquia precisava de um templo de alvenaria. Em 1838, a Assembleia Provincial finalmente aprovou a liberação de 2 contos de réis para o início das obras. A construção virou símbolo. Em
Embora o governo tenha dado a verba inicial, foi a força do povo que levantou as paredes. Mas o progresso tem fome, e ainda seria preciso mais para que o desenvolvimento de fato acontecesse. A Vila da Imperatriz ostentava um nome nobre, mas sua matriz permanecia incompleta, como um símbolo de um progresso que ainda não havia chegado. A antiga vocação da pecuária cedia espaço ao Império do Açúcar. A terra de Palmares agora vertia o caldo doce da cana. Mas foi o ouro branco que mudou o jogo. O algodão cobriu os vales, conectando a pequena vila às indústrias da Europa. Das mãos calejadas de lavradores e escravizados, saía a fibra que vestia o mundo e alimentava a ambição dos coronéis. A Imperatriz tornava-se um entreposto vital. Mas a distância de Maceió e a falta de estradas eram inimigas da riqueza. Sem trilhos ou asfalto, o progresso andava no lombo de burros. Tropeiros eram o único elo entre a vila e o mar. Mas em 1856, a morte viajou mais rápido que as mulas. O cólera varreu a província, trazendo o luto e o medo. A epidemia não escolheu classe ou cor. A Vila da Imperatriz ajoelhou-se em orações desesperadas diante do cemitério lotado. Diante da fragilidade da vida, a fé urgia. Retomar as obras da matriz tornou-se uma obsessão para acalmar a ira divina. Surgiu a Loteria Sagrada. Em 1858, a sorte dos apostadores passou a financiar cada tijolo erguido na casa de Deus. Celebrava-se a missa entre altares dourados e chão de terra batida. A matriz era o espelho de uma vila em eterna construção. Em 1870, o governo provincial autoriza um sonho: uma estrada de ferro ligando Maceió à Imperatriz, seguindo as margens do rio Mundaú. O engenheiro inglês Hugh Wilson foi o arquiteto dessa mudança, o homem encarregado de domar o vale com trilhos de aço. Enquanto isso, na vila, o vereador Basiliano Sarmento exigiu ação. A igreja inacabada era uma vergonha que a elite local não podia mais tolerar. Surgiam os rumores de uma máquina capaz de puxar 1000 mulas. Para muitos moradores, o trem parecia bruxaria. Em 1881, a ciência chegou. Homens estrangeiros traçavam linhas retas que ignoravam cercas e tradições seculares. A geografia do Vale do Mundaú foi ferida. O antigo e o novo se cruzavam. O ferro da Revolução Industrial subia as ladeiras puxado pela força milenar dos bois. A obra foi concluída. A Imperatriz aguardava o dia que mudaria seu ritmo cardíaco para sempre. 3 de dezembro de 1884. A Vila da Imperatriz acordou em festa para presenciar o dia em que o tempo aceleraria para sempre. O grito da locomotiva anunciou que o isolamento de séculos acabara de ser rompido. A besta de ferro parou triunfante. O vapor envolvia as autoridades e o povo em uma névoa de modernidade. O isolamento de séculos foi rompido em um único apito, conectando a zona da mata ao resto da província. O coração da vila mudou de lugar. Da praça da igreja para o pátio da estação, o mundo agora chegava sobre trilhos. O trem trouxe modas, jornais e ideias. A Vila da Imperatriz deixava de ser um ponto isolado
para se tornar parte do mundo. A estação tornou-se o novo coração pulsante. A vida bucólica da Vila da Imperatriz agora corria à velocidade do vapor. O contraste era cruel. Enquanto o trem brilhava com o futuro, a igreja sofria com o abandono e as infiltrações do tempo. Enquanto o trem corria, a igreja parava. A estação moderna brilhava. Enquanto o templo sagrado parecia apodrecer aos olhos de todos. Maio de 1888. Os trilhos trouxeram a notícia que a Terra já sabia. A liberdade não era mais um sonho, era lei. O grito preso desde Zumbi finalmente ecoava. A abolição abalou os alicerces do império. O nome Imperatriz começou a soar como um eco de um tempo que já não servia. O batismo imperial perdia seu brilho. O povo ansiava por novos símbolos, distantes da coroa que ignorava suas feridas. A liberdade veio sem terra e sem pão. Livres, mas desamparados, os antigos cativos buscavam seu lugar em um mundo transformado. No entanto, o futuro ainda era um desenho inacabado. Enquanto o trono no Rio de Janeiro cambaleava, as elites locais, antes fiéis à coroa, agora olhavam para o horizonte com o cálculo de quem pressente o fim de uma era. A vila que surgiu das cinzas de Palmares e buscou refúgio sob o manto da Imperatriz, percebia que aquele abrigo já não fazia sentido. Antes mesmo da queda do trono, o tempo já cobrava a ruptura. Um novo tempo exigia um novo nome. Em Imperatriz, a roda de ferro começou a girar. O isolamento geográfico, que por décadas estrangulou a vila, foi finalmente esmagado pelo progresso. Os trilhos não trouxeram apenas mercadorias. Eles redesenharam um mapa, conectando a pequena vila da Imperatriz ao pulso acelerado do mundo. O algodão passou a ter pressa. O que antes levava semanas no lombo de burros, agora cruzava distâncias em horas. O dinheiro começou a circular com a velocidade do vapor. O inglês Bernardo Frendenthal enxergou valor onde outros viam desperdício. Trouxe a visão industrial de que o caroço do algodão valia tanto quanto a pluma. Da Inglaterra e dos Estados Unidos, monstros de metal desembarcaram na estação. A Revolução Industrial, enfim, batia à porta da Zona da Mata. Em 1888, nasceu a Fábrica de Óleos Vegetais. A vila deixava de ser apenas agrícola para ingressar definitivamente na era da indústria. Agosto de 1889. O império, já agonizante, enviou seu príncipe. O conde Deu pisou na vila numa tentativa tardia de salvar uma monarquia já morta. Entre jantares e apertos de mão, fez-se política. Com uma assinatura real, a Vila da Imperatriz foi elevada à categoria de cidade. O título, porém, chegou tarde demais. Em novembro, a coroa caiu. A família real partiu para o exílio, deixando órfã a cidade que batizaram. Na república recém-nascida, nomes de reis e rainhas tornaram-se incômodos. A cidade precisava se reinventar para sobreviver. O governador Pedro Paulino decretou:
Imperatriz não mais. Passaria a se chamar União. Um nome que prometia integração, trilhos ligando estados, um futuro compartilhado. Mas que união era essa? Nas ruas, vigorava a lei do mais forte. Coronéis e bandoleiros impunham uma ordem feita de chumbo e medo. O povo respondeu com ironia e verso. Macaco era meu nome. Santa Maria adotei. Imperatriz nunca fui. União nunca serei. A identidade era uma ferida aberta. O coração da cidade foi transplantado. A Praça da Fé esvaziou-se, enquanto o pátio da estação se tornava o novo altar do progresso. Onde antes havia silêncio, surgiu o comércio. Hotéis, armazéns e lojas brotavam do chão, alimentados pelo dinheiro do trem. A cidade trocava de pele. O barro e a palha, marcas do atraso, cediam lugar ao tijolo e à telha. A arquitetura da riqueza começava a se impor. O bairro do Jatobá surgia como prova da expansão. Com ele, as primeiras escolas, tentando ensinar letras numa terra acostumada à enxada. Mais adiante, a Barra do Canhoto florescia. O trem transformou o povoado em celeiro, onde milho e feijão valiam tanto quanto moeda. A cidade ganhou voz. Jornais como o Batalhador e o Uniãoense nasceram para defender ideias e atacar adversários. A tinta da imprensa manchava tanto quanto sangue. Em 1896, o fogo testou a ambição. Um incêndio devastou a fábrica, ameaçando reduzir o sonho industrial a cinzas. Mas das cinzas veio a luz. Reconstruída, a fábrica trouxe a eletricidade, brilhando solitária numa cidade ainda iluminada por lampiões. Enquanto a fábrica tinha luz elétrica, a cidade celebrava o gás. A noite deixava de ser território do medo e passava a abrigar a vida urbana. No comando político, duas famílias disputavam o poder: Sarmento e Cavalcante, intendentes que desenhavam um futuro com mão de ferro. O mercado público ergueu-se para organizar o caos da feira livre. O comércio ganhou teto. A cidade, mais um símbolo de ordem. Em 1903, o óleo produzido na cidade chegou ao Rio de Janeiro. Aprovado pela ciência, o produto Cometa provava que o interior alagoano podia competir com a capital federal. As primeiras pedras de calçamento foram assentadas, livrando as botas da elite da poeira vermelha que nivelava todos. O rio Mundaú, barreira histórica, foi domado. A ponte lançada sobre suas águas não ligava apenas margens, ligava destinos. Em 1906, o presidente eleito da República veio ver o milagre de perto. Afonso Pena caminhou entre as máquinas, legitimando a indústria que sustentava a região. Levou consigo um frasco de óleo, a essência do trabalho de união. Por um instante, a cidade sentiu-se no centro do país. Mas o mercado não perdoa. O algodão, o ouro branco, começou a perder brilho. A cana-de-açúcar retornava, faminta. As chaminés dos engenhos se multiplicaram como lanças no vale. A diversidade agrícola recuava diante da monocultura. Para plantar cana, a mata teve de morrer. O verde nativo caiu metro a metro. A elite subia. Fugindo do Mundaú, os ricos ocuparam a rua de cima, próxima à matriz. Uma nova geografia social se impunha. Lá embaixo, perto do rio, o risco era constante. O Mundaú dava sustento, mas ameaçava cobrar a conta a cada chuva.
Como vimos anteriormente, o século XX não pediu licença para entrar em união. Ele chegou com o apito estridente do progresso e a promessa de conectar o interior ao mundo. Mas o progresso não domava a natureza. Anualmente, o céu de chumbo desafiava a fé do povo unionense, trazendo o medo que vinha do rio. O inverno era tempo de vigília. O mundaú, que dava o peixe, era o mesmo que, em fúrias cíclicas, reclamava o território que a cidade tentava ocupar. Para reafirmar a fé, no início do século, ergueram um cruzeiro na parte alta da cidade, um refúgio de oração e berço de lendas sombrias. Dizem que ali surgiu um profeta, anunciando que um dia a grande água viria com força suficiente para lamber a cruz no alto da matriz. Para alguns, delírio, para outros, um aviso. Enquanto a cidade temia o rio, um filho da terra, Correia de Oliveira, usava sua pena para enfrentar outro tipo de medo, o medo do passado. Visionário, ele compreendeu que a identidade de união estava enterrada na Serra da Barriga. Sua obra, Troia Negra, foi um resgate histórico. Numa época de silêncio e vergonha sobre o passado quilombola, o poeta transformou a resistência de Zumbi em um episódio épico e de orgulho. Nesse mesmo período, a fisionomia urbana de União começou a ser desenhada pelas mãos de ferro do coronel Basiliano Sarmento. Como intendente, ele foi o arquiteto da modernidade local. Dele vieram os prédios públicos que organizaram a cidade. E também os primeiros calçamentos que livrou as botas da elite da lama vermelha. Sua obra mais simbólica foi a ponte sobre Mundaú. Mais que concreto, era a tentativa definitiva de domar o rio e expandir o comércio. A cidade crescia ao redor dos trilhos. O nome União nasceu dessa vocação, ser o ponto de convergência ferroviária entre Alagoas e Pernambuco. Anos antes, em 1898, Campos Salles assumiu a presidência da República e encontrou o país numa situação financeira que classificou como calamitosa. Entre as medidas adotadas para reduzir os gastos do governo, destacou-se o arrendamento das estradas de ferro da União. Todas as vias férreas nordestinas foram arrendadas à empresa ferroviária inglesa Great Western. No novo século, a economia pulsava em União, e a cidade viveu o apogeu do ouro branco. O óleo de algodão Cometa trouxe orgulho e uma medalha de ouro na Exposição Nacional no Rio de Janeiro. Mas o mercado é um moinho implacável. A fábrica passou por sucessivas mãos, até que as chaminés parassem de fumegar, marcando o fim da era do algodão. O vácuo deixado pelo algodão foi preenchido pela monocultura da cana-de-açúcar, que se alastrou pela paisagem como um mar verde. Engenhos tradicionais como Guanabara, Anhumas e Boa Vista multiplicavam-se, mantendo viva a herança do açúcar. Mas a tecnologia evoluía. A fundação da usina Lajinha nos anos 20 marcou o fim da era dos engenhos obsoletos. Com maior capital e poder de transporte ferroviário, as usinas transformaram os antigos senhores de engenho em meros fornecedores de cana. A cidade viveu uma revolução luminosa. A figura romântica do acendedor de lampiões, imortalizada por Jorge de Lima, saía de cena. O brilho intenso da eletricidade a motor substituiu o gás, expulsando as sombras das ruas principais. A fé também ganhava sua fortaleza. A Igreja Matriz, dedicada a Santa Maria Madalena, foi finalmente concluída. Sua torre ganhou o sino José, batizado pelo vigário José Ayala,
o primeiro padre natural de União. O sino ecoava por toda a cidade, marcando as horas e as preces de um povo devoto. A cidade fervilhava nesse período. A feira livre expandiu-se, ocupando as ruas com uma diversidade vibrante de cores, cheiros e gentes. A educação, enfim, ganhou um templo, o Grupo Escolar Rocha Cavalcante, um prédio de pedra imponente para formar as novas gerações. Marcou o fim das escolas improvisadas em casas. O nome homenageava Chico Rocha, a imagem viva do patriarcado rural, cuja elegância de linho branco se tornou lendária na região. Nos anos 30, o grande construtor, Basiliano Sarmento, faleceu. Deixou lendas de botijas de ouro enterradas e uma cidade em transformação. Sua morte, sem testamento, marcou o fim de uma era de poder centralizado nas mãos dos coronéis. Curiosamente, seu último médico foi Jorge de Lima. O poeta palmarino deixou seu consultório em Maceió para cuidar do velho coronel até o fim. Chico Rocha Filho foi o grande agitador da década de 30. Ele quem trouxe a magia do cinema para a União e produziu Um Bravo do Nordeste, o primeiro filme gravado em solo alagoano. Um faroeste gravado nas fazendas Anhumas e Santo Antônio da Lavagem, onde o próprio Chico Rocha foi um dos protagonistas. O filme estreou em Maceió em 1931. Mas logo após a exibição, a única cópia desapareceu com o diretor, tornando-se uma lenda do cinema perdido. O Cine Fênix, que surgiu logo depois, tornou-se o templo do lazer e virou o passatempo favorito de quem morava em União. Uma janela para o mundo além das serras. A vida social girava em torno dos clubes. O Clube dos Comerciários marcou época. Era o ponto de encontro da elite que surgia com o comércio e a indústria. Já a Associação Atlética Palmarina era o palco dos grandes eventos sociais, como o Carnaval, por exemplo. Com a construção do Hospital São Vicente, União passou a cuidar dos seus com dignidade, um marco de assistência, caridade e progresso. E a fé encontrou um novo guia. Padre Clóvis, com sua presença firme e sensível, tornou-se referência espiritual e social. Sacerdote, educador e conselheiro, ajudou a moldar gerações. Caminhar por União nessa época era percorrer o humor popular. Ruas com nomes como Rua do Percevejo e Cangote Liso revelavam o cotidiano sem filtros. Nomes curiosos que o tempo e a modernização tratariam de apagar, mas que permanecem na memória oral da cidade. A cidade ganhava forma. A Praça da Estação, com seus jardins e bancos, tornou-se o cartão postal onde se aguardava a chegada do trem. Nos anos 40, ergueu-se o prédio dos Correios, mais um sinal da modernidade.
Mas a maior mudança viria de longe. Enquanto a cidade se modernizava, o Brasil de Vargas buscava a ordem. Um decreto federal exigia o fim da duplicidade de nomes de cidades. Havia muitas uniões pelo Brasil. Uma comissão foi criada para propor um novo nome que desse identidade única à cidade. O destino de união estava selado. Era preciso um nome que a diferenciasse e, ao mesmo tempo, resgatasse sua essência mais profunda. Em 1º de janeiro de 1944, a cidade amanheceu com uma nova identidade. Um ato de justiça histórica oficializado por decreto. União agora era União dos Palmares. O nome deixou de ser apenas localização e assumiu um sentido histórico profundo. Palmares deixava de ser um sussurro de vergonha para se tornar o sobrenome de glória da cidade. O nome ajudou a resgatar o orgulho. A Serra da Barriga, antes temida, começava a ser vista como o altar da resistência. Entre as águas do Mundaú e a proteção das serras, a cidade seguiu seu caminho. O antigo refúgio de Zumbi transformou-se em destino de memória e reverência. Em 2007, essa herança ganhou forma concreta com o Parque Memorial Quilombo dos Palmares. Marco definitivo da reconstrução histórica do maior quilombo das Américas. União dos Palmares cresceu, se modernizou, mas nunca deixou de ser moldada pelas forças que a criaram. Os trens partiram, porém o Mundaú continua marcando o compasso da cidade. A fé em Santa Maria Madalena permanece inabalável. E a resiliência do povo palmarino continua sendo a verdadeira argamassa que sustenta esta cidade, tantas vezes testada, tantas vezes renascida. A história de união não termina aqui. Ela continua na poesia universal de Jorge de Lima, que levou a alma palmarina para o mundo. Continua na força cultural de figuras como a professora Maria Mariá de Castro Sarmento e o professor Dilson Moreira. Na fé de padres que marcaram gerações, como os canadenses Donald e Emílio. Na dedicação de educadores como Salomé da Rocha Barros e Correia Viana. Na inteligência e no pensamento de intelectuais como Jairo Viana e Povina Cavalcante. Nas vozes que ecoaram identidade e sentimento como Lourdinha Macena e Silvio Sarmento. Na trajetória de homens públicos como Antenor Uchoa e Afrânio Vergetti. E, sobretudo, ela continua ecoando no grito de liberdade de Zumbi, o eterno guardião da Serra da Barriga. Das guerras e das enchentes, ergueu-se uma cidade que aprendeu a se definir por si mesma. Transformou dor em identidade, marcas em consciência, passado em fundamento. Uma cidade que sabe de onde veio, que sabe por que resistiu e que segue todos os dias escrevendo a própria história. União dos Palmares não esquece suas dores, mas celebra diariamente sua capacidade de renascer. E a história continua sendo escrita, dia após dia, pelas mãos de seus filhos.
na longa romaria, leva a carga pesada, o fruto de labor. Esta é a União dos Palmares, a cidade que surgiu das cinzas. Fumaça, um novo alvorecer, o chão treme, range, o silêncio se vai. Uma força imensa que vem para vencer. O progresso avança e a paisagem esvai. O apito corta o vento, um som desconhecido, ecos de um futuro em cada batida. A máquina respira, grito comprido, mudando a paisagem, mudando a vida. O horizonte abre, a linha se estende, novos caminhos forjados em metal. A chegada anuncia, o tempo se rende, um novo Brasil em seu rito ancestral. O rastro do passado na bruma da estação, uma melancolia que o futuro não desfaz. O trem se afasta, silente canção de um tempo que se foi.